Fala galera que assiste ao Jogo à Vera, é um prazer estar aqui novamente trocando essa ideia com vocês, retornando ao nosso projeto, ao nosso MesaCast esportivo mais querido da Universidade de Salvador, da Unifax, rapaz. Eu sou Ayrton São Pedro, devem ter até esquecido meu nome já, né? Depois desse tempo todo, rapaz. Esse tempo todo já, viu, velho? Depois de todo mundo aqui, eu acho que já se esqueceram. Quem é esse menino aí? Essa equipe tá quase completa, só tá faltando o Palominha Simina aqui, mas aí a presença dela vai estar aqui nos próximos episódios. Estou aqui com duas feras, esses aí não tem como esquecer não. Eu sou mais esquecível, esses rapazes não são não, tá? É isso. Douglas Dória Opa. e Matheus Nogueira, rapaz, apresentem-se, sejam bem-vindos aqui novamente. Alegria, pessoal. Tamo de volta pra alegria de todos, meu irmão. Quem não tava com saudade do Jogo à Vera? Não tem Quem como, disser que não sentiu falta, tá mentindo. Isso aqui é a maravilha dos programas universitários de Salvador, rapaz. Contar pra você que nas Olimpíadas só faltou um Jogo à Vera assim pra completar. Só faltou. Não fale Isso não, aí velho. é mais que ouro, cara. Isso aí ia valer muito Foi uma mais. pena a gente não ter conseguido os direitos de transmissão, a gente tava tão perto, Pô, a gente quase conseguiu, não foi, velho? Fomos pra Suíça, conversamos com a FIFA, mas Comitê não rolou. Olímpico. Comitê Olímpico. Não rolou. E engraçado que no começo a gente falava como um projeto experimental, mas agora é um projeto consolidado como tá. Olha essa novidade. projeto. Olha essa novidade. É um projeto à Vera, cara. É um projeto à É Vera. um projeto à Vera. Ah, verão, meu irmão, verão. Gente. Agora tá pra valer. Rapaziada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje vai ser um programa de abertura novamente, né? Vamos iniciar esse segundo semestre que promete muito. A gente finalizou aquela primeira leva trazendo convidados, né? Sim. A gente teve aí participação de psicóloga esportiva, de atleta da Atlética de Medicina, não foi? De sim. handebol, a Thaís, um programa muito massa. A gente teve também atletas de futsal masculino, a gente teve essa proposta. Nadador. Com Teve Kaique. nadador, Kaique, então a gente fez esse mix de personagens convidados aí durante o primeiro semestre do Jogo à Vera. E agora a gente ficou sem sinal aqui. E agora ficamos sem sinal, mas quem sabe faz ao Foi vivo, coisa tá? da produção. Teve coisa da psicóloga esportiva também, não foi que a gente trouxe? Teve a psicóloga esportiva, a Geise, Então, né? Precisou? Mas a gente vai internalizando, né? Porque a logo desapareceu, mas aí vocês lembram como é que era, então finge que ela tá rolando aí, ó. O Lucas voltou agora, ele vai botar o Jogo à Vera novamente, vai aparecer. A E guitarra, agora a guitarra, porque agora é o Música Vera, rapaz. Mas é isso mesmo, E gente, agora? tá iniciando. Iniciando mais uma leva aí, nós vamos ter aí Voltou. convidados e agora a gente vai contextualizar esse início do Jogo à Vera 2.0. Então, traga seu espírito esportivo e ponha seu fone de ouvido que o Jogo à Vera tá no ar. Roda a vinheta, papai. Mas eu gostaria de ouvir de vocês primeiro também como foi a experiência de ter feito o Jogo à Vera como jornalista, como crescimento, como forma de aprendizado, de se portar na câmera, de falar no microfone. Como é que vocês viram esse projeto que era experimental, mas que agora a gente está caminhando e deixando para quem vai vir depois, não é? Com certeza. Pode começar, Matheus. Começando por mim, cara, pra mim é uma experiência assim, que me tira um pouco da zona de conforto. Porque assim, eu gosto de comunicação pra falar, me apresentar. Porém, uma coisa que é um obstáculo pra mim é a questão do diálogo. De estar falando e ao mesmo tempo prestando atenção, escutando o que a outra pessoa tá dizendo e ao mesmo tempo responder. TDAH. Dizem que é déficit de atenção e tal, mas realmente é um assunto assim a se abordar, ver em psicólogo e tal. Mas pra mim me tirou da zona de conforto, me forçou a fazer isso. Comecei a estudar um pouco mais e percebi que eu evoluí nesse sentido, né? Desde o primeiro episódio, conforme o tempo foi passando. E foi uma experiência muito boa. E eu tô animado, né, pra continuar nessa próxima jornada, nessa mais uma segunda temporada, né? E evoluir cada vez mais. Com certeza. O jornalismo é isso, né? Vai testando a gente a cada vez que a gente se prova. Estamos ainda, né? Sempre bom reforçar, somos todos estudantes de jornalismo, estamos aqui seguindo essa trajetória massa, já partindo praticamente pro final, né? Já, ano que vem, né? Ano que vem a gente se forma, Matheus se forma no 2026. mês de 26, então É a Copa gente e tá formação ao aprendendo. mesmo tempo. Copa e É na formação ao Copa. mesmo tempo. Comecei numa Copa pra terminar na outra, irmão. Acho que a Copa do Mundo foi Foi, organizada verdade. para começar nessa data pensando nisso aí. Pensando em Matheus. não Pensando foi? em Matheus, claro, pensando minha mesmo. formação. Com Pra certeza. ele conseguir ter um clima 4 ali, né? anos de Copa. entre uma Copa e outra, então. Comecei numa Copa pra terminar na outra Isso Copa. mesmo. Espero É que um nessa ciclo, daí, né? nessa próxima Copa, você pelo menos chegue aqui dizendo que a gente foi campeão, né? É, tem Ou- que trazer o Hexa, pô. Ou trazer o chegar lá na próxima Copa. Já quem pensou, sabe? velho? Já Tá lá, aqui. presente. E cobrindo, Matheus É Nogueira. isso. É massa. Vocês, É muito a massa Copa do falar Mundo. sobre isso.
sobre essa questão da gente estar fazendo podcast, porque Douglas está de prova, né? Na primeira vez que a gente veio aqui, Matheus, fazer uma gravação de um podcast, né? Na oportunidade para um trabalho, né? Donas do jogo, a gente trouxe Samara Figueiredo, Foi. na época estudante, que hoje é do Globo Esporte. A gente teve aquela sensação de que o tempo aqui passa muito rápido, porque é muito gostoso estar aqui trocando ideia. Sei lá, eu acho que o ambiente muda a coisa. Foi a primeira participação, realmente. Porque não é só um simples bate-papo, né? É uma sensação de que você tá fazendo um produto, algo que as pessoas vão assistir. Então, até a conversa, por mais que seja natural, seja leve, como a gente tenta trazer aqui, se torna algo prazeroso de fazer, a ponto de que as horas vão passando, você vai ficando aqui, vai resenhando. Quando tem um convidado de fora que você não sabe nada diretamente dele, né? Um convidado diferente, que você não teve essa troca, como a gente teve no último semestre do Jogo à Vera, é ainda mais desafiador. É ainda mais legal porque você estuda quem vai vir aqui, Claro, você faz um pauta, roteirinho. Mas não sabe de tudo. Mas não sabe de tudo. E aqui que você tem essa troca, né? Tem essa experiência. E pra quem tem problema com desenvolvimento de diálogo, isso aqui é perfeito, é maravilhoso. De diálogo, de falar no microfone, que às vezes a gente tem nervosismo, a gente é tímido. Não vou dizer que eu não sou tímido, porque eu sou. Só que você tem que chegar aqui e fazer o que você foi mandado a fazer, você tá estudando pra isso. Então, você tem que perder esse medo enquanto você está no ambiente universitário, porque na hora do mercado de trabalho, você vai ter que falar para a câmera, você vai ter que falar no microfone. Certeza. Você vai ter que ter essa coragem que, mas eu sou tímido, mas vai ter que perder a timidez, porque ali você é o jornalista. Ali é o Ayrton jornalista. Vai ter o Ayrton que é o religioso, vai ter o Ayrton que é o marombeiro, é o braço do menino. Então, vai ter várias fases de um Ayrton, vai ter várias fases de um Matheus, de um Douglas, mas você vai ter que tentar encaixar naquele momento o seu momento. Eu sou a profissão, então a timidez vai acontecer, o nervosismo também, mas é tudo natural, a vida da gente é assim, e se não houvesse nervosismo, não funciona bem, né? É necessário ter esse frio na barriga para poder a gente fazer alguma coisa legal e sentir, no final de falar assim, poxa, eu fiz isso. É o frio na barriga que mostra que você tá dando valor à parada, né? Porque é a gente entender que é uma missão que tá sendo dada a nós, mas que a gente consegue realizar, né? E, poxa, com um público maravilhoso como esse, que nos assiste, tenho muitos conhecidos de vários locais diferentes, assim, da minha vida, que falam, acompanha o Jogo à Vera lá, quando é que vai voltar? Já ouvi umas pessoas perguntando quando é que ia voltar. Algumas pessoas perguntando também. Depois de uns meses sem lançar e de volta agora, a galera pergunta, fica curiosa, né, pra ver de novo o nosso material. Sim, falando sobre o frio na barriga, ele é um mecanismo, assim, que faz a gente ter ação, a gente vai pra frente, isso anima a gente. E é aquela coisa da timidez, falou que tá tímido, vai com timidez mesmo, porque se colocando, se desafiando, que a gente consegue quebrar certas barreiras e conseguir conquistar os nossos objetivos. Tá vendo aí, gente? Nós temos agora uma extensão do episódio com o Geise Cavalcante. Agora é saúde mental aqui no Jogo à Vera, tá vendo? A gente não se limita só ao esporte, não. Abraço, Geise, se estiver assistindo a gente. Se estiver assistindo a gente, um prazer. Foi um dos melhores episódios, com certeza, que a gente teve. Muito prazeroso. Né? O Lucas quase ficou doido do outro lado ali, né? E a gente estourou o tempo. Ficamos a própria Geise ficou um pouco também. Mas já vai fazer 3 horas de bate-papo. E pra ser melhor, mudando de nada pra nada a ver. E pra ser melhor, espero que vocês continuem com a gente nessa nova temporada. Então vamos partir pros assuntos, não é isso? Simbora. A gente agora começa do mesmo jeito que nós começamos o último semestre, né? O primeiro episódio já foi falando de quê? Dupla Bavi, de Bahia, de Vitória, é o que importa aqui pro esporte baiano, né? É o assunto mais quente, né? O que tá tomando os corações dos torcedores tricolores e rubro-negros aí. A Dupla Bavi, que está na reta decisiva do Brasileirão, da Série A. Jogos decisivos chegando aí no final. 7 rodadas para acabar, né? 7 rodadas para acabar, 21 pontos. 7 rodadas. 21 pontos a serem disputados, hein? A disputar e todo mundo precisando, né? E todo mundo precisando, principalmente esse clube que está aqui do lado direito, né? Na verdade, o Bahia também, né? Os dois estão precisando, mas a do briga Bahia, do Vitória que a gente mais. já estava telegrafando lá atrás, que você falou disso, né? Que aí então mencionou, né? E aí, será que as nossas previsões do início teve algum fundamento? A gente vai saber disso daqui a pouco. Vamos saber daqui a pouco, porque a gente deu uns pitacos aí, né? Lembra? Lembro. Mas eu acho que não foi uma tragédia, não, viu? Eu acho que a gente não passou tanta vergonha assim, não. A gente chegou perto, né? A gente chegou perto. A gente imaginava como as coisas aconteceriam, outras devagaram um pouquinho, né? Eu acho que a expectativa criada acerca do Vitória foi a que mais assustou a princípio, né? Porque se imaginava um começo não tão ruim como foi. Né? Foi um começo complicadíssimo. O Vitória demorava pra vencer a primeira partida. Foram 7 ou 8 rodadas sem vencer, né? Foi 7 ou 8 rodadas. Pra até conseguir um primeiro pontinho, que foi um empate, né? Que foi contra o Cuiabá, lá no início, 0-0. Aquele jogo péssimo. Todo mundo falou que jogo de Série B.
Não, esse jogo foi lá fora, se eu não me engano, 0x0, foi lá fora. Contra o Cuiabá Foi foi. contra o Cuiabá, depois o Cuiabá foi lá e deu 5 no Criciúma. Que a gente fez assim, rapaz, a gente se livrou dessa, viu? Foi. A gente se livrou dessa. Já com o Carpini, já. Já era com o né? Capini, Foi. já. E essa situação do Vitória, que a gente falou lá atrás, que eu que falei, na verdade, tava até tá cortado no Instagram da Vera. Pra caso Inclusive, alguém segue queira lá, ver, viu? segue O Instagram, lá. Notícia da Vera. Ou a Vera E Notícias. eu falando sobre as possibilidades de cada time, né? Que eu falei que o Vitória poderia sim, é um campeonato de permanência, mas que poderia sim alcançar uma Sul-Americana. E no início do campeonato a gente não tinha essa esperança de Sul-Americana, não. Ainda não temos, pezinho no chão. Eu tô falando não temos porque eu sou Vitória. E a gente agora tá vendo uma certa forma de jogar do Vitória um pouco diferente. Pelos últimos jogos, um retrospecto melhor. De vitórias, a gente apenas com uma derrota e um empate, não é isso? Que foi dos últimos 6 jogos. Que foi Internacional, que a gente perdeu, e o Atlético Mineiro, que a gente empatou. Em Belo Horizonte. Então, tá tendo, e no Barradão, 3 jogos, 3 vitórias consecutivas. Então, isso dá um ânimo pro torcedor, até pro próprio time. O problema do Vitória no início do campeonato foi a expectativa que a gente criou. Como imprensa baiana, como torcedor, de um time que tá vindo campeão da Série B, da forma que jogou bola, e chegar na Série A com um desempenho muito ruim no início das primeiras partidas. A expectativa foi justamente pelo final da última temporada, né? Que foi uma temporada Exato. de muita animação, Exato. título, aquela coisa E toda. um bom início de campeonato estadual também, né? Principalmente. Um título que já não vinha conquistando há 5 anos seguidos. E do jeito que foi, E né? da Com forma aquela que virada. foi, virada toda. e tal. Então tudo isso elevou muito a emoção do torcedor. Claro que teve problemas ali técnicos que eu acho que deveria ter renovado o elenco antes. A gente tentou manter essa base da Série B, que eu não sei se era uma boa opção, mas que a diretoria entendeu como uma boa opção. Não entendo tanto de futebol para poder falar de peça de jogador, de quem vai vir e quem não vai vir. Mas a gente tá vendo agora, nesse finalzinho de campeonato, que não era para ser dessa forma. O Vitória tendo evolução, melhorando o seu futebol, jogando um pouquinho melhor, em campo mais organizado do que era antes. E isso vem mostrando resultado, né? Os reforços ajudaram muito. Os reforços né? ajudaram. Claro que não tá às mil maravilhas, precisa de melhorar ainda muito mais, mas isso aí, com o decorrer do tempo, espero que se mantenha na Série A para que no próximo ano possa ajustar esse tipo de detalhe, né? Enquanto o Vitória teve esse começo um pouco mais decepcionante, o Bahia se aproximou daquilo que a gente imaginava, Sim. porém teve um começo lá em cima, apoteótico, né? Avassalador, Avassalador, bem demais o Bahia. Depois começou a oscilar um pouquinho, mas aquele começo foi determinante até para o Bahia se colocar nessa posição de estar ali entre os 7 primeiros, né? O começo do Bahia elevou as expectativas da torcida lá em cima, porque eram muitos triunfos consecutivos que a equipe vinha conseguindo. Rogério Ceni, ele acabou encontrando dentro do time um mecanismo, uma escalação que ele mesmo considerou ideal e falou assim, pô, nosso time joga aqui na formação 4-4-2 com os meias e tal. O time tava indo bem, tava na segunda posição, se eu não me engano, disputando ali Foi, contra no começo o Atlético. Bahia ficou nas Contra o cabeças. Atlético Paranaense, naquela... venceu o time que atualmente pra mim é o time a ser batido do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Sim. Venceu lá no Engenhão, né, pelo placar de 2-1. Freguês do Bahia nessa temporada do Botafogo, Sim, né? o Copa Uma do Brasil, bolada, viu, Brasileirão. aquele gol, não sei se foi na Copa do Brasil ou se foi no Brasileiro, aquele gol que o passe não lembro o nome do foi rapaz. no Brasileirão. O estrangeiro. Foi Carlos de Pena. Carlos de Pena. Ele tocou Passe pra Ratão, bonito, rapaz, Ratão pra driblou o Ratão. goleiro Esse e... Golaço. Internacional, que Golaço, contratação que o Bahia golaço. fez. Sim, então elevou muito a expectativa no sentido dessa escalação, que era a escalação ideal, e que os times teriam que se adaptar, porém, com o tempo, acabou oscilando bastante. O time começou a decair, alguns times começaram a perceber o esquema de jogo do Bahia e como o Bahia Foi vinha isso que eu ia jogando. falar. E a defesa começou. E aí teve um certo período que foi um balde de água fria, digamos assim, para a torcida, que foi um período que tinha pela frente 3 equipes que estavam lutando para não cair. A sequência era de Cuiabá, em casa, Corinthians lembro. em casa, Sim, e também. o Atlético Goianiense na lanterna do campeonato, porém Pra fora. fora. Então, a expectativa era de 9 pontos, por conta da forma como o time vinha jogando e por conta da falta de qualidade dos adversários, não querendo desmerecer, mas vinham Momento, né? Era o momento. vinham de uma má fase. Então, a Desses 9 conquistou um, é isso? É. 1 ponto e
nos acréscimos do segundo tempo, contra o Atlético Goianiense. Não bate e rebate. Ainda se brincava muito de que o Bahia tava querendo atrapalhar o Vitória, né? Porque É, eram os adversários exatamente. diretos do Vitória e o Bahia perdendo pra todo mundo. Perder pra todo mundo. E a gente todo mundo falando, não, eu gosto do Corinthians. Eu falei assim, esse jogo é 2x0, rapaz. Botei lá na postinha 1,5, mais de 1,5 no jogo do Bahia. O Bahia vai lá e toma. Eu falei assim, não é possível. Esse Ninguém cara tá fazendo pra imaginava. prejudicar. Mas é aquela coisa. É aquela questão que eu acho que telegrafaram o jogo do Bahia. Porque o Bahia tem um bom time. Tem boas peças dentro do seu elenco. Eu acho que, tipo, a forma que o Bahia jogava ali no 4-4-2, que Ceni teimou em manter essa forma de jogar, os outros times perceberam. Era um estilo muito marcado. Muito marcado. Muito Os marcado. times se estudam. Entenda que o time se estuda. Pra um É adversário ou isso. outro, e mudar a forma de jogar, botar um jogador diferente pra poder atacar a linha, pra marcar em duelo. Duelo que eu digo homem a homem, né? Tipo aquele ali na lateral, vai pegar o ponto esquerdo, vai pegar o ponto direito. Então você tem que entender, esse jogador de mais força, mais velocidade. Você tem que entender quem pode bater de frente com esse jogador pra aquele esquema de jogo. Só que o Bahia não tava fazendo isso. O Bahia mantinha uma forma de jogar e continuava com essa forma de jogar. Ficava previsível, né? Um adversário Ficou de fora que previsível, estudasse, aí ficou já pegava. previsível por muito tempo. A torcida do Bahia reclamou sobre Ceni. Muitos pediram até a cabeça dele. Muita gente pediu pra ele sair, porque não mudava o esquema de jogo. E quando mudava era uma coisa que não funcionava, essa alteração. Nos últimos jogos, até que a mudança que ele fez, surtiu efeito. É, O já Bahia contra o começou Vasco a dar mais reagiu. jogo a Biel, né? Exato. Mas é isso, tipo assim, o jogo começa sempre com a mesma escalação tática, e aí no decorrer da partida ele troca as peças. E se a gente pegar num panorama geral, dá pra perceber que a maioria dos jogos, até mesmo que o Bahia triunfou, que teve sucesso, começou com essa escalação inicial, que pressionava, que tinha posse de bola. Porém, a efetividade só vinha com algumas mudanças quando ele começava a pôr pontas. Ademir de um lado. Ademir, Ademir Biel, joga Biel muito. joga Ademir ainda muito é esse bem. cara hoje, né? É sim. ele que vem entrando e mudando o jogo. Recentemente assim, contra o é, Vasco aí, contra o ele Vasco, sim. bem demais. A velocidade pelas pontas é uma coisa que é um fator que na hora quebra o panorama do jogo, porque tá sempre ali naquele padrão do 4-4-2, o toquinho, então o adversário muitas vezes não tá esperando. Foi assim contra o Cruzeiro, que teve muitos contra-ataques com Biel e Estupinhan. Foi assim contra o Vasco, que acabou ganhando também de 2-1. Então essas mudanças vê que, tipo assim, a equipe tem peça pra trocar. Não são muitas, realmente o elenco ainda tá muito enxuto. E tem toda a questão, né, do Grupo City, de ter melhoras na equipe e tal. Porém, com o que tem, dá pra ser criativo, dá pra trocar. Dá sim. E não estuda muito o adversário, como vai jogar. Existem algumas partidas específicas e realmente o 4-4-2 funciona, como foi a partida contra o Criciúma na Fonte Nova. Era uma equipe que, se jogasse naquele modelo, o time ia pressionar e ia conseguir ter oportunidade pelo meio campo para ganhar. Mas as outras partidas têm que ter uma flexibilidade que às vezes demora muito para acontecer. E essa é uma coisa interessante, inclusive, quando você fala dessa sequência, que o Bahia teve 3 confrontos contra equipes da parte de baixo e acabou ganhando só um pontinho. Eu acho que esse é um dos diferenciais, assim, que torna o Brasileirão um campeonato que a gente vê como muito disputado. Porque se a gente for olhar para os campeonatos de fora, aqueles campeonatos onde os times maiorais sobram, né? Real Madrid, Barcelona na Liga, lá. o Big muito Six na na Bundesliga. Inglaterra. Você vê que aquela classe média E o barra classe terceiro baixa colocado é um campeão à parte, né? é isso. E Que aqueles times conseguiu ali chegar perto daqueles ali que já conseguiu tá- chegar mais próximo do topo, né? Isso normalmente acontece no francês. Eu acho o inglês muito equilibrado. O inglês é mais equilibrado. O campeonato inglês é um mais dos mais equilibrado equilibrados, porque eu tem mais times competitivos Mais times ali. isso. Acho que do Agora primeiro francês, ao espanhol, 20º alemão, inglês, nessa pegada é muito equilibrado aquele. Agora, aquela galera do meio pra baixo geralmente não consegue competir ou trazer muita dificuldade para as equipes do topo, né? Ou equipes que naquele momento, como era o Bahia na Série A, estavam figurando entre as primeiras. Na Série A é uma coisa muito peculiar, né? Porque os times da parte de baixo, eles geralmente são a carne de pescoço, né? São os times que dão trabalho e que Adorei enchem o esse saco. termo. São a carne de pescoço, porque até pelo estilo de jogo, né? atrapalha também, né? O Bahia é uma equipe que, beleza, né, conseguiu trazer alguma variedade com algumas partidas recentes, mas que ainda é aquela equipe que tem uma filosofia de posse de bola, uma equipe técnica. E quando você enfrenta equipes como são as da parte de baixo da tabela da Série A, que geralmente tem aquele jogo mais físico, aquele jogo um pouco mais focado nos duelos, né, no 1 contra 1, é difícil de você conseguir se adaptar, e aí o Bahia teve aquele choque. Eu acho que foi muito por conta disso também, né? Sim. Teve a falta de eficiência, né, de não conseguir finalizar bem vai as jogadas, perdendo muito gol. enrolar demais, dando passe aqui, passe ali. Contratou o Lúcio Rodrigues, que foi uma contratação Uruguaio, né? de 65 Aquele gol mesmo que a milhões. Ademir perdeu contra acredito- o Vasco.
que a bola voltou nele. Ou foi Ratão? Foi Foi Ademir ou foi Ratão? Foi Ratão. Foi o Mickey, Isso né? foi no último final Mickey Mouse? Não, foi segunda-feira. O Big Rato. É que... mas Aí junta ineficiência. essa partida contra o Vasco Aquela coisa. é o quadro perfeito de como a coisa pode ser mudada para melhorias, né? Verdade. Porque foi no primeiro tempo ainda que ele fez algumas mudanças e já no primeiro tempo o time fez um gol e diminuiu a vantagem. E só não chegou a empatar justamente porque perdeu um gol na cara, que acontece também em questão de futebol. Mas poderia ter empatado com as mudanças que fez. O time após as substituições, o jogo após as substituições, o início das substituições foi 2-0 Bahia, se Sim. a gente parar pra olhar. O Vasco passou Dessa forma. Exatamente, um sufoco Só um absurdo. pouquinho no final. Pra quem assistia ao jogo, ver a torcida do Vasco, tava todo mundo assim, querendo que o jogo acabasse logo. Porque tava Sendo que vendo começou que tava... com 3-0. Exatamente. E tipo, o que você falou, não, futebol acontece, mas pra mim, jogador de futebol de alto nível, jogador que tipo, que joga no Bahia, não pode perder aquele gol, Não pode, não pode. Eu Último falo lance do direto, jogo. eu falo direto, tava falando com o Ayrton um dia desse, e eu falei assim, irmão, é física básica. É você acertar o pé, a bola bater no seu pé pra ir pro gol. Eu falei com o Ayrton sobre isso, porque o cara treina todo dia. Ele treina todo vive dia, disso. é o trabalho dele. É o trabalho dele, pegar uma bola, bater pro gol e acertar. Entendeu? É tipo, às vezes é o mínimo que a torcida tá pedindo. É só acertar o gol. É desse É tamanho. que esse é o típico gol que eu falaria é o seguinte, que até Ratão faria. E foi justamente ele. Exatamente, velho. Exatamente. Essa é a cisma que fica, um Isso cara que é indigna o torcedor. reserva. A gente entende que é um ser humano, que tá propenso a erro, Claro, mas a gente é sempre. torcedor. E por ser torcedor, tá precisando do resultado. Se o Bahia faz esse gol, o Bahia volta de São Januário com um empate heróico. É, Com 3 a justamente 0. seria um empate com gosto de vitória total, de triunfo, Até né? porque De de triunfo. triunfo. Aí vai ser Vamos de falar de triunfo. vitória aqui. Não. Já falou demais, né? É porque o Vasco também é adversário direto Era na confronto tabela. direto. Iria abrir uma diferença gigantesca. Gigantesca, pai. Não, Aqui a gente inventa palavras permita, também. se permita. Grantesca. Eu gostei de grantesca. Uma diferença É grandesca. grandiosa com gigantesca. Boa. É. Gostei. Aí, Gigantiosa. Então ia abrir uma diferença muito grande entre Bahia e Vasco, de 9 pontos praticamente, e essa diferença caiu para 3. Então agora o Vasco também tá na cola ali para uma vaga na pré-Libertadores. O Vasco venceu 2 jogos seguidos no São Januário, né? Cuiabá e depois o Bahia. Foi. E o Bahia teve esses tropeços aí. E a aproximação de clubes como o Vasco, que estavam ali com uma briga mais contra o rebaixamento, mas que agora já se livrou. O Vasco tá com é, 41 como o pontos, Grêmio, né? se eu O não me Grêmio tá na engano, mesma 41 faixa. pontos, eu acho que tá com 41 pontos. E você com 41 pontos, sendo que a régua pra você não cair é 45 mais ou menos, né? É, É, 44. diz, não Esse tem ano deve ser até negócio 44 esse Chegou ano, aos né? 44, Nessa faixa. 45 pontos, é o que todo mundo vê como o time permanece. Foi a pontuação que o Bahia fez ano O passado, não o foi? Vasco tá com 43 Acredito que agora. sim, não 44, alguma coisa assim. O Vasco tá com 43 agora e o Bahia tá com 46 pontos. Então a diferença de 3 pontos aí, que dá pra ser tirada em uma rodada, né? Essa diferença pelo menos ia alcançar. Então, o Bahia agora nesse momento tá Só com... o saldo do Vasco que é bem ruim, mas em pontuação dá pra O encostar. Bahia nesse momento tá em sétimo, com 46 pontos e 31 jogos. Então, o Bahia tá com seus jogos todos completos, sem jogos a menos, faltando 7 rodadas. E aquela disputa ali dos que estão aqui, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Vasco. A vaga na Libertadores ainda tá um pouco relativa porque depende bastante dos resultados de Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores. Sim. O Botafogo ainda vai jogar, mas 5x0 pra recuperar, né, É, Ponte? 5 Né, Pinharó? com fraturas? Não tem como, É né? difícil, viu? Dificílimo. Difícil. Ontem, 5 a 0. ontem, porque a gente tá gravando isso na quarta-feira, né? Exato. Ontem, terça-feira, Atlético Mineiro e River se enfrentaram. 0x0. 0x0. lá. Uma vantagem que era até menor, né? Um pouquinho menor que a vantagem Mas do Botafogo. já era E já tá absurdo. na E já era final, né? absurdo, mas 5x0 é complicadíssimo. Tá né? na final agora. Então, Final sensacional, inclusive. vai ser final de Brasileira. brasileiro de Alvinegro, né? É. Que Listrado, loucura, todo listrado, mundo igual, todo assim, mundo igual, né? um padrão. Agora né? aquele jogo do 5x0 que ninguém imaginava. O jogo, Segundo tempo foi um passeio. aquele Luiz Henrique joga muita bola, viu? Joga demais. Rapaz. A joga equipe do muita Botafogo, como um todo, tá jogando muita bola, né? Meu Deus do céu, eu ainda vou pegar esse time ainda, meu pai vai. do céu. E lá no Newton Santos, é bom nem fazer muita fiança aí, viu? É bom nem fazer muita fiança aí, Nem não. acredito demais, né? Luiz Henrique e Igor Jesus foram os dois personagens que resolveram o jogo pra seleção brasileira. Contra o Chile, né? Sim. Estão começando a Sim, sim. contratar até jogadores do Brasileirão. Esse tem sido um Brasileirão muito intenso, eu tenho gostado de ver. Eu acredito que é uma evolução muito grande pros anteriores, tem muita peça boa. Eu acredito que o nível de competitividade tá maior.
E o Botafogo é um clube que cresceu bastante dos últimos anos pra cá. E tá mostrando aí, né, pra que veio. Vamos ver se Vamos ver dessa o que vez vai rolar, né? Se não vai ser que nem ano passado aí, que todo mundo acreditava que o Botafogo Caramba. ia ser Esse ano se campeão. espera que o Botafogo seja Espera, tá mais mais consistente. consistente, tá mais consistente. E quase perdeu a vaga na semifinal pro Palmeiras de novo. Você viu? Então, vamos ver até o final do Rapaz, campeonato. no Tem muito detalhe jogo mesmo. ainda aí, viu? Foi no detalhe. Teve o gol, só que o gol teve uma bola na mão, alguma coisa assim. Aí foi invalidado. Anularam, acho que foi Gustavo Gomes, inclusive. Gustavo Gomes, sim. E depois O Bahia- teve um gol, e depois ainda teve uma bola no travessão. E vale até lembrar, é interessante puxar esse gancho, porque o Bahia veio de um confronto direto, vai contra o Vasco, e agora vem para um outro na Fonte Nova, né? Um jogo importantíssimo contra o São Paulo. Outro tricolor, né? Sim. Joga na tela aí nosso Duelo colega de Lucas, tricolores. Bahia e São Paulo, porque esse jogo, na tabela, é muito importante. Muito importante. O Bahia e o São Paulo hoje são divididos, são separados por 5 pontos. São Paulo dentro do G6, sexta colocação. E o Bahia na sétima colocação. Gente, antes de mais nada, eu queria fazer uma retratação aqui. Houve um erro no Pixel. Houve um equívoco. As estrelas do Esporte Clube Bahia não estão presentes, mas não foi proposital, tá? Elas simplesmente não apareceram neste episódio, mas elas O vão poder surgir da no edição próximo. não pode fazer isso não, cara. Jogar uma estrelinha aqui O em poder cima. da edição assim, ó, plim! É tipo, Se não jogarem, a gente vai parecer mó Você vai palhaço parecer um agora, né? idiota mesmo. Vai parecer até um... joga aí, editor. o editor. O Não, editor lá aí não. o editor bota não. Botar aqui em cima da TV assim. Mas o editor é Bahia, pô. Ele vai colocar, ele vai colocar, ele vai colocar. Então, né? Então. Mas enfim, duelo de tricolores na Arena Fonte Nova, Bahia e São Paulo. Jogo que será na terça-feira, não é isso? Jogo difícil. Terça-feira, E o que é que de você espera pra 9h30. esse jogo como tricolor, falando como Eu quero tricolor? que o Bahia ganhe, né? Exato, né? Acabou. Acabou. Esse foi o jogo a Vega, muito obrigado. Acabou. Mas E aí, Bahia precisa ganhar. tecnicamente, um jogo difícil contra o São Paulo, confronto direto, né? Pegar essa vaguinha do São Paulo ali na beiradinha da zona da Liberta. Rapaz, eu acredito que o torcedor tá muito mais torcendo pro Atlético Mineiro perder a Copa do Brasil Libertadores e abrir vaga do que o próprio time consiga subir, porque tá difícil. Tá difícil, realmente. Rapaz, viu? eu quero mais que o Bahia segure essa sétima vaga mesmo, a sétima colocação, e que torça para as outras equipes conseguir descer mais, porque o Inter tá acima do Bahia e já tá abrindo muitos pontos de vantagem com jogos a menos. E vai fazer esse jogo a menos hoje, inclusive, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, No Beira-Rio. da 19ª rodada, se eu não me engano, Se ainda vencer, que tá atrasado. passa até o Flamengo e entra na quarta colocação. Então, Exato. E aí, o que acontece para esse jogo? Vem de um contexto que é o do jogo contra o Vasco, que falei. sim. E de acordo com o Rogério Ceni nas coletivas, algumas coisas que ele vem dizendo, pode haver mudanças. Sim, eu vi isso. Pela primeira vez, podemos dizer assim, que alguns jogadores que são titulares, que vinham num rendimento muito bom, podem acabar sendo trocados para ver se tem uma flexibilidade maior, dar oportunidade a novos jogadores que estão aí já querendo uma vaguinha como Agora, titular. esse era o jogo pra testar. Esse era o jogo, rapaz. 7 rodadas pra acabar. Rogério Ceni. Infelizmente. As Dizer que palavras esse é o de jogo pra Rogério acabar. Ceni e mudança causam até arrepio no torcedor do Bahia. Não, eu porque vi o aspa é dele. difícil. A aspa dele, Sacar. tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu falei assim, pô, agora 7 rodadas pra acabar o campeonato O e limite você acha já que tinha agora passado. já tinha passado. Já tinha passado. Já tinha passado. Aí você vai querer testar esquema de jogo contra o São Paulo. Confronto direto. Mas Ceni conhece o São Paulo. Ele pode Ele conhecer conhece o São São Paulo. Paulo, né? Será? Será, rapaz, que é esse ponto? Trabalhou lá há quanto tempo? Mas mudou as coisas, sabe, né? Que as coisas mudam. No primeiro turno, o São Paulo acabou levando a melhor no Morumbi, né? Foi, 3x1 verdade, na sim. oportunidade. Mas na Fonte Nova, Quem sabe um revés tricolor, né? Quem sabe, revés né? Não, uma uma Tricolor retomada baiano, tricolor, retomada, né? né? Tricolor baiano. O São Paulo vem de empate, empatou contra o Criciúma fora de casa na última rodada e na antepenúltima venceu o Vasco por 3x0 no Morumbi, né? Ou no Brinco de Ouro, na verdade, não foi no Morumbi, não. Massa, né, o nome Brinco de Morumbi. Ouro? O Brinco de Ouro é o estádio do Guarani. Guarani. Ah, Em Campinas. Guarani que deve cair para a terceira divisão. É né? mesmo? É. Não tô acompanhando não, Tá misericórdia. na zona da Série B. Eu também não tô acompanhando não, pra ser sincero. Ele foi o rapaz. Mas era um time que se acostumou a brigar, né? Pelo menos na primeira parte da tabela, esse ano vai provavelmente pra Série C. Mas voltando aqui, né? Voltando aqui, Saúde perder. retomando. Se o Bahia vence, fica a 2 pontos do São Paulo, vai a 49, né? Nesse confronto aí. Confronto direto. Não então. pode pensar em perder. Não pode. de Não forma tem como alguma. pensar em perder. Você consegue imaginar esse cenário? Não.
Ele imaginou. Você viu? É, Ele imaginou. hesitou. Vocês que estão assistindo aí, aquela respirada, você foi aquela respirada de um torcedor que tá na arquibancada e fez assim, meu Deus do céu, tô assistindo esse time. Mas acho que esse jogo aí dá pra ganhar de 1-0 cravado aí. Casa cheia, né? Tranquilo, Certamente. casa cheia com o apoio do torcedor. O Bahia consegue ganhar aí e se aproximar, velho. De Se entrar verdade. com o mesmo time, só pode fazer gol no segundo tempo. Né? Com a entrada de Ademir, né? Aquelas substituições Mas é padrões. ficar ligado na zaga também, porque o time do São Paulo é muito rápido. É um time veloz. Muito rápido. Primeiro muito tempo é veloz. aquele toquinho pra Marcos Felipe. Tocou pra Canu, devolveu. Todo mundo já conhece, né, velho? Já sabe como é que vai acontecer, né? Vai. Devolveu. Mas é isso, eu acho que dá pra ganhar. Eu sinceramente também acho que é um jogo Dá pra pro ganhar. Bahia conseguir reagir, né? Conseguir reagir. Porque aquela coisa... Garantir a vaguinha, né? É isso. Agora na reta final, principalmente em jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, que o Bahia vai ter de novo aquela sequência ali, né? Doida Nossa. contra Cuiabá, né? Contra o Atlético Goianiense. Vai estar chegando e esses Vai tá times vão estar chegando. ainda mais desesperados pra não cair. Vão ser ainda mais carne de pescoço. Então, esses tipos de jogos, confrontos diretos, são importantíssimos. Que o Bahia não deixe escapar pontos, né? Como foi contra o Vasco. E vamos ver contra quanto é que vai ser vários contra o São times Paulo. aí, né? Cuiabá escapou ponto. Corinthians escapou ponto. É isso, né? E vai chegar de novo. Vai vir de novo essa vai vir de sequência. novo essa sequência aí, que ele pode aproveitar agora, né, dessa vez. E já estamos mais próximo do final. Aproveitar esses pontos, 9 pontos aí, seria maravilhoso, né? Sim, Próxima rodada mesmo, o Bahia já tem o Juventude fora de casa, né? Juventude que briga aí. Agora se colocou na briga contra o rebaixamento. Mas era algo Já era esperado, já era era algo esperado. Agora, de quem verdade. não esperávamos era o Atlético Paranaense, pra mim. E o Bragantino E também. O Bragantino, Esses pra dois mim, aí. esses dois aí que sempre estavam ali brigando na parte de cima, eu sempre... Atlético Paranaense até pela liderança. Pela liderança, né, no início do campeonato, né? Então, Coladinho ali com o Botafogo, Palmeiras. O Palmeiras foi passando, Bahia foi passando todo mundo. foi desandando 14 mesmo. jogos sem vencer o Atlético Paranaense. Muita coisa. Até vencer agora o Cruzeiro, né? Na Arena da Baixada. Aquele jogo, de verdade. Eu tô Liga, né? falando aqui, Não é por nada não. não é por nada não, mas é opinião minha. Opinião minha. Então, eu tirei da onde. Olha, Música de suspense. minha opinião minha. Mas pra mim, essa vitória do Atlético Paranaense foi uma vitória ilusória. Porque com um jogador a mais, desde os 4 segundos de jogo, de verdade. Convenhamos que aquele lance De foi verdade. estranhíssimo, né? A cotovelada ali com aquela- 4 aquele segundos de lance, jogo. se você tem um jogo dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, desde do início do primeiro tempo, com um jogador a mais, velho, o jogo fica um pouco mais fácil pra você. Mesmo que você esteja disputando com um time que tá lá em cima na tabela, mas você tendo um jogador a mais, seu esquema muda. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Poxa, você tem um jogador a mais ali, velho, Faz toda a mais diferença. campo pro adversário correr. Exato. Né? Mais abertura de jogo numa transição, por exemplo, se for um jogador ali de defesa. Porque o time vai ter que se recuperar, se estruturar de novo, pra conseguir suprir aquele jogador que tá faltando. E às vezes não dá pra suprir. Às vezes não dá pra suprir. Foi quanto jogo? 3x0? 3x0. 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 Um Cruzeiro, que tá disputando vaga de Libertadores. Outro então, concorrente do Bahia, inclusive. outro concorrente do Bahia, que ficou ruim pra Bahia até esse jogo. Ganhando a Sul-Americana, deixa de ser concorrente. né? Então, pra mim, de verdade, foi uma vitória que pode ter levado a moral da torcida, pode ter dado um ânimo de novo, mas com o futebol que vem sendo apresentado, eu acho muito difícil que eles mantenham isso até o final do campeonato, entendeu? Atlético Paranaense, que vai ser o próximo adversário do Exato. Do Sport, Vitória. do Vitória. próxima rodada aí. Sábado, Atlético Paranaense e Vitória na Arena da Baixada. Já pode considerar como confronto direto aqui? Pra mim, Com sim. certeza. Pra É mim, porque sim. o Com certeza. Atlético Paranaense ainda tem alguns jogos a menos. Tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro, Tem. pra fazer na Arena da Baixada. Só- Um jogo a menos só. É, Só que só não com foi esse- marcado ainda. É o que eu tô falando, com esse jogo, com esse futebol apresentado, pode ser que tem toda a possibilidade do Vitória conseguir um pontinho lá, ou então até ganhar lá. E vou ser sincero, pra mim tá ótimo, viu? Um pontinho. Não, pra mim eu acho que é um jogo pra pontuar. É. Porque vai vir muito jogo difícil pro Vitória. Muito jogo difícil até o final do campeonato. A gente pega Flamengo, a gente pega Botafogo. Quem mais que tem ainda aí? Tem os confrontos Corinthians, diretos, né? Corinthians, tem Criciúma. Criciúma. Então são jogos difíceis que a gente vai ter até o final do campeonato. E esse tipo de janela de oportunidade é pra se aproveitar. De verdade. O time não tá tão bem, então você tem que perceber isso também. Eles vão vir com um É, gás vem com maior, aquele gás, aquela o gás motivação. maior, porém, ainda pra mim é um time que tá ainda assim em decadência. Eu acho que é Porque um o futebol jogo. apresentado, O futebol não é convincente, né? Não é O convincente. meu maior receio desse jogo, né? Pensando no Vitória, é o momento do adversário de vir de uma vitória que tira um peso, né? exato. Eram mais de
14 jogos, né? 14 ou 15 jogos sem vencer do Atlético Paranaense, como a gente falou. Sim. E aí eles tiraram esse Inhaca, claro, com a ajuda primorosa do bendito lá do Cruzeiro que foi expulso, né? Que ajudou muito a condicionar o jogo. Mas, querendo ou não, é uma vitória pra dar moral, né? O Atlético Paranaense tá com uma história de pacto lá, um negócio que eu achei bizarríssimo, teoria velho. das conspiração, Como né, assim? gente? Tô por fora. Não vi O não, Atlético gente. Paranaense nas redes sociais começou uma campanha, né, Sim. para chamar o torcedor para o estádio na Sim. Grande da Baixada com a premissa de que o estádio ia virar um inferno para os adversários. Só que não contentes com isso, eles começaram a investir ainda mais nessa campanha e começaram a dizer que o Atlético estava fazendo um pacto lá. E aí fizeram um vídeo, um trailer, né, animado com uma casa assombrada e o Atlético Paranaense fazendo algo meio diabólico lá para chamar o Mas isso torcedor não- para se juntar. Mas Bizarríssimo. Mas isso não é por conta do mascote? Que é o Não, foi uma furacão, campanha que a surgiu caveira? de forma Espontânea? espontânea, Não, aleatória. alguém pensou nisso. A brincadeira que o pessoal tá fazendo é o estagiário tá demais, né? O estagiário Alguém pensou enlouqueceu. nisso, alguém Deixa eu até pensou ver aqui uma nisso. publicação deles, Mas né? Enquanto a gente vai essa falando questão, aqui. por exemplo, do jogador a menos que eu falei, é uma situação, por exemplo, que aconteceu com o Vitória contra o Cruzeiro, que a gente teve aquele jogador Neres. verdade. Eu digo a você, se você perguntar a qualquer torcedor do Vitória se a gente preferia a expulsão ou um gol, qualquer um ia pedir e esperava um gol, falava assim, a gente tá dando 2-0. Tomava um gol ali, tranquilo, a gente tá jogando bem. Agora você com o jogador a menos, o Vitória teve que mudar todo o seu esquema de jogo. E foi amassado. E tomou um empate. Foi amassado até tomar um empate. Claro que teve um erro de arbitragem. O erro de arbitragem que jamais vamos absurdo, esquecer, né? Absurdo. E agora teve uma nova situação no jogo do Vitória contra o Fluminense, que dessa vez até gerou um afastamento, né, do juiz que estava no VAR. Teve alguns árbitros que foram... É isso que foi Punidos e afastado. afastados. Mas que não aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, né? Que foi lá um erro interpretativo. Mas eu não tô querendo dizer nada, mas parece que as medidas são diferentes, né? Teve até uma postagem aqui do Atlético, né, no Instagram, aqui, ó, depois da última partida. O impacto da nossa torcida faz a diferença. Aí na parte do pacto eles botaram um vermelho mais claro, né, pra entendi, dar uma a diferenciação, alusão. né? Não. Mas essa caveira é o mascote do Atlético. Eu não sei se eles se basearam também nessa caveira pra embasar essa temática aí, mas eu achei muito estranho. Mas é aquela questão, Eu né? achei muito estranho. Fica meio coisa porque o vermelho com preto da torcida, da própria cor do time, e aí pega o impacto, coloca como pacto. Lê aí a mensagem que tá o clima está aparecendo. pesado e vai piorar agora, pra eles. Pra pra eles. eles. É. Rapaz, É isso meu que o irmão. Vitória vai se deparar no sábado. Não sei em que pé isso pode acabar Não, a gente vai de branco, atrapalhando. pô. A gente vai de branco. Vitória vai na paz. A gente vai de branco, a gente vai na paz. Somos Não da vai sujar Bahia, a camisa de São Igreja do Paulo. Senhor do Não, Bonfim, não, Vitória, não. Vitória do Céu. Exato, Vitória do Céu, não exato, precisa... exato. Da paz. Não tem essa não. Então, essa questão do pacto pode ser aquele pacto com a torcida, né? De trazer o torcedor, porque de verdade, a ideia seria desanima. essa. Você tem 14 jogos que você não joga bem, que você não desempenha bem. Se você não trouxer o torcedor pra você, é capaz de você perder realmente, porque o jogador fica desanimado. A gente tá falando de ser humano, né, gente? Então, um jogador que tá tendo... Por mais que ele seja um jogador de futebol, que ganha um salário pra aquilo, que às vezes é mais alto do que um salário normal de pessoas comuns, né? Que a gente fala assim, tá ganhando muito dinheiro pra poder jogar bola. Mas a cabeça do cara também fica pesada. A cobrança de torcida dentro de casa. Às vezes o cara, num próprio treino, se cobra mais ainda. E pra chegar no jogo e desempenhar o que ele não fez, o que não condiz com o treino, pro jogador é difícil. A cabeça do jogador fica muito difícil de acompanhar. E ainda mais no momento de rebaixamento, né? A gente comentou, não lembro se é exatamente aqui, no jogo A Vera, sobre Alejandro, né? Sim, Um jogador do a Vitória gente que falou passava disso por uma fase complicadíssima. Com o Geisa. A gente falou disso com o Geisa. Foi com o Geisa. É incrível, né? Como a gente consegue recapitular os episódios do com o jogo A Geisa. Vera aqui. E hoje ele tá em outra realidade, em outra bicicleta. vibe, confiante, fazendo Aquele só gol, golaço. eu não vi aquele gol no Barradão, queria estar no Barradão naquele dia, mas não vi, eu acho que nem ele acreditou que ele faria aquele gol. Eu acho que no movimento da bicicleta ele deve ter pensado, rapaz, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? E Cássio, meu irmão, não teve o que fazer. Não teve não, gente. Não teve o que não. fazer. Tocar na bola, aquele... Não, pra mim, o maior gol do Brasileirão foi aquele. Pela plástica, eu acho que foi mais bonito até Pela do que contra o plástica, Atlético Mineiro, que ele saiu Pela driblando. plástica foi aquele gol de bicicleta, pra mim Que não teve... pecado não ter ganhado aquele jogo, hein, cara. Que pecado contra o Atlético Mineiro. Era só o Mateuzinho ter um pouquinho mais de perna no final, naquele lance que ele Às tava... vezes, paciência também naquela bola que Everson... Como é o nome do goleiro? Everson, Everson né? mesmo, Everson. do Atlético. Saiu e tinha um campo pra gente jogar. Se Janderson tocasse a bola lá pra ponta, provavelmente sairia o Podia gol. dar bom. Mas ele se afobou e chutou pro gol e aí perdeu aquela oportunidade. É aquela coisa, né? Futebol você tem que também ter calma. Futebol Tem é que ter técnica, calma. é tática. É claro que é emoção, mas deixa a emoção pro torcedor.
Vai na tática ali no coisa, quando precisar de raça, vai na raça. Mas acho que no início no futebol é técnica, vai na técnica, vai observando o jogo, parece um xadrez, procurando espaço, não achou espaço, volta, toca a bola pro lado. Quando achar o espaço, faz o que você treinou a semana toda, né? Vamos ver se Alejandro consegue tirar mais um coelho da cartola desse, Vai né? Ou uma bike da cartola, vai né? conseguir sim. E como respondendo a sua pergunta, Matheus, sobre confronto direto, é um confronto diretíssimo. O Atlético Paranaense agora, antes do jogo a menos, né? Tem 34, o Vitória tem 35, o Atlético 9 vitórias, o Vitória 10 vitórias, então... Um ponto a mais e um jogo a mais. Um ponto a menos que o Vitória e uma vitória a menos. Mas se vencer vai a 37, aí passa o Vitória e abre 2 pontos de diferença. Então, é o jogo da vida, né? Hoje do Atlético Paranaense, né? Pro Vitória também, mas pro Atlético Paranaense, por jogar em casa, aquela pressão toda, né? Vai Dentro ser desse contexto, um belo jogo, inclusive, porque o Vitória vem Atlético bem. Paranaense, Vitória, a zona de rebaixamento, como tá se configurando. Eu considero que o Vitória ainda vem de uma boa fase, se pegar o panorama geral de como o Brasileirão tava... E do retorno também, né? O recorte do retorno do Vitória é de muito bom. G6. O Vitória tá em sexto colocado no retorno, claro, a gente tá usando esse recorte, que é quando começou o segundo turno, com aquele jogo contra o Palmeiras, que foi 2-0. Então... Eu acho que vale a pena, inclusive, né, pegar alguma limiar aí pra cancelar o primeiro turno do Brasileirão. Só vale o segundo. Tá? Só vale o segundo. Gostei dessa ideia. Mas não, Matheus. Muito boa. Não, pelo amor de Deus. Ideia excelente. Pelo Bahia ia ser complicadíssimo, Nossa. né? Se isso Edinaldo. Edinaldo, Faça alguma coisa que preste, Edinaldo, por favor. Edinaldo, a gente tá te cobrando Edinaldo. aqui. Joga a seleção brasileira aí, a eu bagunça. sei trabalhar não, Edinaldo. Fica Faz de algo pelo boa. futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Mas pra vocês, quem cai? Olha, E que pergunta difícil. pra mim tem dois aí que já estão bem certos. Cuiabá e Atlético. Cuiabá e né? Atlético Goianiense, eu acho que não vão ter mais perna pra brigar pela permanência. E eu tô com uma forte sensação que o Juventude também vai perder força. O Juventude Mas começou teria que bem a decair Série A. bastante, cara. O Juventude começou bem a Série A, mas é como o Douglas falou, a gente já imaginava que pela fraqueza do elenco, por não ser um time tão competitivo assim, na reta final isso ia fazer diferença. Assim como eu também imaginei que o Criciúma fosse derrapar, mas o Criciúma até que conseguiu se consolidar. Ainda tá ali no meio, né? 12º colocado, se eu não me engano. Acho que até o 11º ali 12º colocado. Até o 11º ainda tá nesse risco de rebaixamento. Eu colocaria o Juventude nesse balaio de Cuiabá e Goianiense. E aí a última vaga eu não sei. Muita coisa pode acontecer. Só não vai ser do Vitória. Que o Vitória não Esses se envolva dois. nisso. Esses dois vão estar, certamente, Será? nessa briga aí, com certeza. Eu acho que o Vitória, dessa galera que tá ali embaixo hoje, se fizer a sua parte aqui nos confrontos diretos, principalmente no próximo, contra o Corinthians no Barradão, pode conseguir respirar, mas o Atlético Paranaense, o Corinthians, Então é isso. o Fluminense conseguiu sair um pouquinho dessa, Dentro desse contexto a gente tem... e o Bragantino, né? Bragantino, cara, E o Bragantino. bem lembrado. Tem duas equipes, né, que são consideradas ali entre o eixo, tá, o Clube dos 13, que é o Fluminense e o Corinthians. São duas equipes de grande relevância no futebol, né, de ter muitas conquistas, Libertadores e tal, e que estão dentro desse contexto de ser rebaixados. Porém, a cobrança, tanto pela parte midiática e tal, acaba que interfere bastante e isso muitas vezes acaba não acontecendo. Que às vezes assim, na maioria das vezes do contexto, é um time só. Tem gente que fala, um dos grandes cai. Aí no caso do ano passado foi o Santos, por exemplo. Esse ponto também. Mas o Fluminense vem numa fase muito boa, desde que contratou o Thiago Silva. Thiago Silva mudou a realidade do Fluminense. Mudou a realidade. Mudou o ânimo também do time ali, né? Completamente. Mudou o ânimo do time, da torcida que tá meio desesperançosa ali em um bom resultado do Fluminense. Mas o Fluminense vem se recuperando, porém vem se recuperando e se mantém ali embaixo. Esse é o ponto. Isso, esse é o ponto, entendeu? E o Corinthians também. Teve algumas contratações, teve a chegada de Memphis Depay, que tá decidindo, velho. Então, tá decidindo, mas o Corinthians... Continua ali embaixo. Continua na pendenga. lá embaixo. É isso que eu tô falando. E a situação é pior ainda do Corinthians. As pessoas costumam não colocar eles dois como um candidato a rebaixamento pelo peso de camisa. E Só o que no Vitória tá futebol competindo contra eles dois. Exato. E o Vitória tá competindo contra eles dois também. Nessa mesma coisa, porque, tipo, o Vitória não teve essas contratações todas nessa janela, tipo, de um jogador absurdo como o Fluminense e como o Corinthians teve. E tá competindo teste a teste com eles. Porque se eles ganham, o Vitória ganha. Eles ganham, o Vitória ganha. Então, agora o confronto direto, o Vitória ganhou do Fluminense. Então, você vê que eles tentam se afastar, só que, tipo, o Vitória tá ali também. Não deixa eles se afastarem
Muito. Ele foi para 13º, volta. Para 16º, volta. Tá todo mundo muito próximo. Muito próximo. Todo mundo muito próximo ali, né? O primeiro tem 32, não é isso? O primeiro da zona tem 32 pontos, se eu não me engano. E o Que é o Vitória Atlético tá com 35 Paranaense, né? agora. Ou o Corinthians. É o Fluminense Corinthians. contratou Thiago Silva, Corinthians O Atlético com contratou 34, né? Memphis E o Bragantino Depay, também. Bragantino e Juventude. e o Vitória contratou Mosquito. Então. Nós temos o entendendo? inseto. Exato. É. Isso. É o que tá fazendo a diferença pro Vitória hoje, né? Exato. Né, saiu até um texto recentemente, se não me engano, no Jornal Correio, falando a respeito de como o Vitória teve a maioria dos seus pontos conquistados nas últimas partidas com jogadores do banco. Né? Gustavo Mosquito, Everaldo, né? Recentemente uma partida também que decidiu pro Vitória no segundo tempo. Então, jogadores do banco que estão decidindo pro Vitória aí. É, Né? E é interessante notar isso. Igual outra equipe aí de Salvador, né? Que na etapa inicial da Série A, né, teve esse trunfo aí, né, de ter os jogadores da reserva decidindo, né, vulgo Ademir, né. Agora vamos falar o quê? Da nossa editoria de esportes, não é isso? A editoria de esportes da A Vera, melhor editoria eu da tava Bahia. observando aqui, vale ressaltar, é uma editoria que já tá fazendo muitas produções de massas aí, né, de texto, uma galera nova chegando aí fazendo Consistente. textos muito bons, né, com constância. Inclusive, um desses assuntos que já vai chegar na porta, né? Estamos aí no dia 30 de outubro, já entrando no mês de novembro, que vai ser o mês que a seleção brasileira vai jogar. Aonde? Salvador, Bahia. Território africano. Jogo a Vera, sou eu, é você, somos nós. Olha aí, ó. Cantou, rapaz. Brasil na Arena Fonte Nova, rapaz. Texto aqui, que saiu inclusive no portal recentemente, né? No portal Notícias da Vera. Inclusive acompanha lá o nosso portal. Nós temos aí o portal, né, que é o carro-chefe do Avera. Sim, temos o portal. O site. Temos o Instagram, Notícias Avera. Segue né? lá. Segue lá também, muito engajado, saindo conteúdo direto, praticamente, o pessoal das mídias sociais aí brocando. E agora o YouTube, O YouTube, Né? movimentando aqui, né? movimentando com os podcasts, né? O nosso, tem um no Resenha Instagram, Vera. A editoria de esportes no Instagram também tá fazendo um quadro novo, através do Rios, que Sim. é a rodada do Brasileirão. A rodada do Brasileirão. Então, desde as últimas duas, a gente tá fazendo agora um giro, um quadro, então acompanha lá, Notícias da Vera, pra você ficar antenado aí. Falamos de Série A aqui, dupla Bavi, aquela coisa toda. Passeamos Exato. pelos outros clubes nacionais. Tem vídeo no Instagram aí, que é uma extensão desse conteúdo, vídeos lúdicos, interativos, para vocês acompanharem também. Muito bacana. Então, seleção brasileira, né? Seleção brasileira Voltando joga aqui. à Fonte Nova, o retrospecto Aqui é do o Brasil Coutinho? até bom. Aqui É o Coutinho? é porque a resolução não está no Ajudou. nível máximo, mas eu suponho que seja Felipe Coutinho aqui. Aqui o Pelo Coutinho uniforme do adversário é a voltou. Venezuela, né? Essa camisa vinho, eu acho que é Venezuela. É a última partida que o Brasil fez aqui na Arena Fonte Pode Nova. ser. Contra o Uruguai. Confrontaço aí, né? Nas eliminatórias da E o Brasil precisando desses Copa. pontinhos aí também Brasil pra precisa poder porque colar mais a parte de patinou cima, bastante, né? Patinou bastante muito. nessas eliminatórias aí. E é bom ganhar, viu? É o bom texto ganhar. do Marco Pitangueira, trazendo aí esse retorno da seleção brasileira que joga dia 19 de novembro, aqui na Arena Fonte Nova, na Casa de Apostas, né? Eu já ia Casa falar até de Itaipava. aposta, né? O costume de Eita. falar Itaipava, Arena Fonte Nova. Casa de Apostas, Arena Fonte Nova. Né? Em 2019 foi a última vez, né? Segundo o Marco aqui, bem trouxe no texto, que Salvador recebeu um jogo da seleção brasileira masculina. Né? Vale ressaltar que a feminina esteve Já aqui jogou recentemente, não agora, foi? nesse mês Contra a passado, Jamaica? eu acho, foi. Contra a Jamaica, Acho que foi né? isso mesmo, 5x0, se eu não me engano. E a próxima Copa Contra a do Mundo- Venezuela, 0x0 essa partida aí, ó, que tá aparecendo na tela, né? Próxima Copa do Mundo Feminino vai ser aqui também. Não sei ser se aqui em vai ter 2027. jogos na Fonte Nova. Né? Devem ter jogos na Fonte Nova, inclusive a gente... É uma ideia de pauta pra gente trazer aqui no Sim, Jogo a Vera, sim. né? 2027... O tempo passa rápido, né? 26, Copa do Mundo masculina, 27, a feminina. Daqui a pouco tá aí já. Daqui a pouco tá na porta. Até lá nós já estaremos com vendedores formados, né? Com as nossas atribuições já. E aí nós vamos assistir o Jogo a Vera com aquela lembrança. Nostalgia, Nossa, né? que bom tempo, hein? Não tenho saudade nenhuma. O Douglas fez um relapso aqui agora, viu, gente? Mas... Todo desabafo de Douglas. Muito difícil, gente. Rapaz, estudar, trabalhar, meu irmão. É muito gratificante quando a gente vê o resultado, mas que dá trabalho, dá, viu, gente? É muita luta, viu? Dá trabalho. Pra dá chegar trabalho. até aqui, a gente conseguir fazer essa filmagem é toda uma logística, dá um certo mas trabalhozinho. é um prazer danado. E o Brasil, né, que está aí reagindo, né, Matheus tá tentando se segurar aí, meu Deus do céu. Você ficar do lado de um humorista de stand-up, é isso aí, velho. Chupa sua manga agora aí, meu. Me perdoe. Eu queria o foco de vocês. Mas vamos lá. O Brasil. Exato. Tem o Brasil e também tem outras matérias aqui no nosso site, nosso portal.
que também é porque os jogadores de futebol são tão reconhecidos e midiáticos, não é isso? Essa a manchete. Uma pauta bem interessante de se trazer, porque realmente o futebol... Depende do jogador, né? Depende do jogador, né? Depende. Né? Porque tem jogador que até é de alto nível, mas não tem um gerenciamento, né, social ali, né, das mídias, que coloca ele muito pra cima. Eu acho, inclusive, até que talvez seja um papo pra gente até aprofundar depois. Que muitos jogadores que são ditos como subestimados, talvez sejam até reconhecidos pelo talento, mas não sejam tão falados assim, porque não tem essa exposição toda. Exato. Né? Acontece, velho. Acho que muitos jogadores hoje em dia até... Vale até trazer aí, Lucas, a imagem sobre esse assunto dos jogadores midiáticos, Exato. porque o que aparece aqui é modelo, né? David Beckham. David Beckham. E com quem? Com quem? Edson. Pelé. Ele Edson mesmo? Arantes do Nascimento. Não conhecia não. É ele mesmo. Ele E é aquela mesmo. coisa, né, rapaziada? Jogador de futebol tem uma capacidade de atrair holofotes de uma forma absurda. Desde sempre, né? Desde muito tempo, né? Desde sempre. Desde sempre, porque Criam tendências, né? Pelé é um exemplo disso. Naquela época que nem existia internet direito. E o menino de 17 anos... Não tinha. Não, exatamente. Eu falo direito, eu falo direito porque existiam os outros meios de comunicação, televisão, rádio, mas... Sim. Só que o cara era febre mundial. Neymar com o Moicano, vocês lembram? A tendência que ele Na criou? época do Santos ali, Sim, né? verdade. Até hoje o Moicano é uma tendência, é uma né? tendência. Não Com igual certeza. daquele jeito que o Neymar fazia, né? Hoje A matéria é de um quem verdadeiro. sobre esse Matéria assunto? de Luca Anthony. Luca Olha o Anthony. nome de artista, né? Luca Anthony. Então, Luca Anthony. leiam lá que tá muito maravilhoso. Editor-chefe da editoria de esportes, inclusive. Sim, Então, sim. o chefe também trabalha, tá vendo? Aqui no Avera não tem relaxamento. Todo mundo tá trampando. E outra produção que a gente trouxe aí pra falar sobre, né, dentro do Jogo Avera, é a evolução do jornalismo esportivo pelas transmissões. E aí a Cazé TV é um dos exemplos trazidos aí. Estamos numa era hoje de transmissão diluída. Hoje não tem mais um monopólio de uma emissora que transmite os jogos ali, como a gente teve por muito tempo a Globo, né? Sim. Que hoje também é muito forte ainda pra ditar calendário, aquela coisa toda, mas hoje a gente tem os streamings. E com qualidade de imagem também muito boa, né? Muito Isso que a boa. gente Esse tem que rapaz pensar. aqui, o senhor Casemiro, faz transmissões gratuitas, né? A grande maioria delas no YouTube, Maria. né? Claro que tem clube de membros, essas coisas também Clube tem de no membros. Amazon, também algumas coisas deles lá, então alguma parte é paga, sim. Mas você consegue assistir tranquilo no YouTube. Eu assisti parte das Olimpíadas pela Cazé TV. Olimpíadas, Pela né? parte da Eurocopa também Copa do transmitiram Mundo lá. também. Copa do Mundo. também, Foi então. como eles começaram, inclusive, né? Com Sim. Copa do Mundo, Foi simplesmente. verdade. A Copa do Mundo foi o que estourou. Pequenininho, né? Começou pequenininho. Começou só Pois com um é. evento desse aí, um qualquer, né? Uma tal de Copa do Mundo. Então, é bom a gente se atentar até para o nosso mercado, inclusive, né? Nós, como jornalistas aí, né, que também gostamos do esporte, a gente se vê hoje num cenário onde existem inúmeras possibilidades, né? Inúmeros cenários, né? Não só Da comunicação. de consumo, mas também de, possivelmente, né, potencialmente um trabalho. Então, é para vocês verem, gente, né? O setor de esportes da Vera, né? Tem textos aí que vão passeando por vários temas diferentes, né? Teve o texto aí sobre os jogadores de futebol e a influência midiática, né? A Cazé TV aí com... A Cazé TV dá pra dizer que foi o... Não o pioneiro, mas o primeiro case de grande sucesso, né? De transmissão. Transmissão de de um transmissão jornalismo esportiva, independente, assim, né? De um É. canal no YouTube, acho que é um case de sucesso, vamos dizer assim, né? Um case de sucesso. E a seleção brasileira que volta à Arena Fonte Nova no dia 19 de Quem novembro. escreveu isso aí? Quem foi o autor da proeza? A autora da proeza, né? Esportes da Cazé TV. Vamos ver Alana aqui. Bittencourt, ela mesma. Alana Bittencourt, Ela né? mesma, ela mesma. Alaninha. Redatora da editoria de esportes aí, Ela brocando mesma. na matéria. E a gente vai lá pra um teminha polêmico, né, gente? Agora chegou o momento de nós é um tema trazermos chato, mas... uma crítica aqui, né? Mais Entendi. efusiva. Porque Vinícius Júnior, gente, não venceu o prêmio da Bola de Ouro. Quem Ficou venceu foi com- Rodri, jogador espanhol do Manchester City. E é um tema que a gente poderia se basear apenas em fatores futebolísticos para gerar uma discussão, porque já é Sim. realmente algo que impressiona. Vinícius Júnior não ter vencido essa Bola de Ouro, para muitos, o melhor da temporada, para mim também, inclusive. Pra mim também. Mas uma discussão que vai além, né? Que acende outras interpretações, né? Sobre a questão de luta racial, aquela coisa toda. Mas vamos aos números futebolísticos, né? Vamos aos detalhes do futebol no campo e na bola. Rodri, jogador espanhol do Manchester City, foi eleito o Bola de Ouro dessa temporada. Vinícius Júnior foi o Bola de Prata, né? O que vocês acharam disso aí? Vocês concordaram? O que você acha, Matheus?
Não concordo que Rodri seja bola de ouro. O que parece assim, que algumas pessoas falaram do ponto de vista de interpretação que poderia dar pra ele, seria o fator de, tipo assim, ele tá jogando bem há Por mais tempo, mais consistência. Há bastante tempo, por mais consistência. Porém, quando a gente trata que o recorte da bola de ouro vem de agosto de 2023 a julho de 2024, esse contexto, esse recorte prova que, tipo assim, de forma alguma, Rodri teve um futebol melhor do que o de Vinícius Júnior. Não foi decisivo, ele não venceu a Champions League, que foi o campeonato assim, mais relevante do futebol atualmente. Ele não ficou nem entre os 10 melhores da Premier League, que é o campeonato inglês, que mostra assim, consistência, são 38 rodadas. Então você tem um campeonato que pode assim, trazer uma forma de ver a consistência do jogador ali sempre. Seria esse, que é o Brasileirão lá da Inglaterra. Ele não ficou nem entre os 10 primeiros, ele não foi nem o melhor do Manchester City, que foi considerado pela torcida o Phil Foden, e eu acho que ele que ganhou também. Foi o Phil Foden mesmo, o prêmio de melhor jogador da Premier League. Um recorte que a gente pegou aqui é que o primeiro colocado foi o Rodri, o segundo foi Vinícius Júnior, o terceiro Bellingham, em quarto lugar ficou Carvajal. Algumas pessoas dizem que seria até mais coerente dar o prêmio para Carvajal, uma vez que ele também venceu a Eurocopa, que é uma das justificativas que coloca assim o Rodri como na bola de ouro. Porém, ele não foi tão efetivo no contexto nem da própria Eurocopa, porque teve o Lamine Yamal, que estava jogando bastante, teve o Nico Williams. No meio campo, Fabian Ruiz jogou mais. Fabian Ruiz e até mesmo o Dani Olmo, tem gente dizendo que jogou mais do que o próprio Rodri. Então, assim, de uma certa forma, isso traz uma espécie de incoerência dentro do que a bola de ouro vem trazendo pro contexto. Porque Vinícius Júnior foi decisivo, foi o melhor, não sei se da Liga Espanhola, mas, enfim. De La Liga ele foi um dos grandes destaques, mas até vale conferir aí se ele foi o melhor jogador da La Liga. Rapaz, né? o que eu queria trazer é o ponto da manifestação do Real Madrid. Sim. Como clube, como uma instituição gigantesca dentro do futebol europeu, que eles citaram aqui, ó. Eles tinham fretado o voo com acho que 47, 45 jogadores, a maior parte do elenco e também da comissão técnica do Real Madrid iria para a premiação, porque também tinha Carvajal, que era indicado o Bellingham, tá? O melhor jogador. E Bellingham também, então. Da La Liga. Aí, o próprio Real Madrid citou o seguinte: se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or UEFA não respeita o Real Madrid, e o Real Madrid não vai onde não é respeitado. Então, basicamente, esse tipo de pontuação é uma discordância da decisão, né, da comissão da premiação, e não premiar um jogador que todo mundo via como favorito e como o ganhador. E aí acende aquela pergunta, né? O que é que o Vinícius Júnior vai ter que fazer para conseguir uma premiação, né? Um reconhecimento maior, né? Na última temporada, sem ser essa que foi avaliada, ele já tinha ficado de fora do top 10, que já foi também um absurdo à época. Acho que do top 5 no ano passado. Do ano passado ele, Sim. Se eu não me engano, ele ficou fora do top 10. Teve jogadores da Inter de Milão, Mkhitaryan, se eu não me engano, ficou no top 10. Foi. E o Vinícius não foi nem um dos 10 melhores e nessa última temporada não venceu a bola de ouro. E abre aquela brecha, né? Pra a questão que não envolve tanto o futebol, mas envolve uma questão de raça, de um racismo estrutural, que a gente vê acontecendo, né, no futebol europeu. Não só no futebol europeu, mas também em todo o mundo. Situações com jogadores negros que são, vamos dizer assim, sofrem esse tipo de atentado na sua função, que é o trabalho dele ali. Você está no seu trabalho, você ser xingado, você ser maltratado porque você está no país dos outros, é diferente, uma língua diferente. E você jogando uma bola que você joga, a forma como você joga sorrindo, mesmo passando por tudo isso, e chegar no momento de sua premiação, da sua glória, vamos dizer assim, de você ter o reconhecimento de tudo que você fez durante a temporada e acontecer isso que aconteceu. Aí abre a brecha para acharem que essa forma de julgamento foi devido ao caso de racismo. O que eu acho até incoerente, porque um dos critérios que a Comissão da Bola de Ouro usa para avaliar os jogadores é o fair play. É um dos quesitos que é avaliado, é a forma como o jogador se apresenta ali, né, socialmente falando. E o Vini Júnior é uma bandeira contra o racismo.
Contra o bandeira. racismo, ele comemora o gol rindo. Então, por mais que tenha esse tipo de situação de xingamento com ele, continua rindo. Ele continua falando bem na imprensa. Claro que há situações que deixam irritado, que ele já veio até na mídia falar sobre uma dessas situações que aconteceu lá na Espanha, mas que é um jogador que joga muita bola. E que merecia ganhar. Merecia, não é com porque a gente certeza. tá falando que é brasileiro, não é porque jogou muita bola nessa temporada. De fato, a única coisa que ficou abaixo dele foi a participação pela seleção na Copa América, Sim, mas aí foi uma questão aí sim, coletiva. A seleção exato. como um todo foi muito mal. O Rodri venceu a Euro, mas Acho não que nem ele foi. entendeu, né? Mas não foi um dos destaques principais da seleção espanhola. O Rodri, se eu não me engano, até foi eleito o melhor jogador da Euro. Foi Não eleito. Foi sim. eleito também, muito contestado. Contestado, porque é isso Né? que eu falei. Teve jogadores na própria Espanha que jogaram melhor que ele, mesmo assim deram um prêmio, então já houve controvérsias nessa questão. E mesmo assim ele acabou ganhando. Tinha 3 critérios, se eu não me engano, que era para avaliação, além do fair play tinha mais 2. Eu acredito que era a relevância dos conquistados pela equipe e o outro eu não me lembro. Mas todos os 3 Relevância colocavam dos nesse jogo. títulos, né? Sim. Títulos, fair play. Não sei se números individuais, né? Vale até conferir Mas aqui. é isso, a gente acha injusto, pelo menos eu acho injusto Eu também achei. essa pode não ser uma questão racial, mas caso seja, a gente tem que abrir os olhos, se conscientizar. Racismo é crime e a gente tem que acabar com isso no mundo, de verdade, ainda mais no futebol, né? Que é um esporte tão integrativo. Exatamente. Que todo mundo joga, existe uma Copa do Mundo, países africanos, todos os tipos de times que tem jogadores negros. A própria França, né, tem vários jogadores negros ali, sendo um país europeu. Então, abrir os olhos, é basicamente isso. Abrir os Desempenho olhos. individual e caráter decisivo é o terceiro critério que eles analisam. Então, Qual? Repete pra gente. desempenho individual Desempenho individual. e a capacidade de ser decisivo, né? É. Coisa que ele foi demais. Esse que é o ponto. Gol em gente. final de Champions, de Esse novo. é o ponto. Mata-mata absurdo na Champions League, na La Liga também. Outro jogador determinante pro Real Madrid vencer o Campeonato Espanhol. Não faltaram Muito momentos difícil. de decisão de Vinícius Júnior na última temporada por ele não ter sido colocado nesse patamar. Rodri, né? Qual seria esse momento de decisão do Rodri, assim, diretamente, né? Ele era um pilar do time do Manchester City, de Sim, fato. mas em decisivo participação não é. de gol, Botar com na o balança, Vinícius, né? É. Você botar na balança os dois aí, eu acho que... Claro, o perde. Rodri é volante, é um jogador que joga um pouco mais recuado, mas mesmo assim, né? Verdade seja dita que o Decisão. Vinícius Júnior foi muito influente mesmo. E fica aí É todo o triste, questionamento, é né? triste esse fato Gostei aí. muito da atitude do Real Madrid, né? De Também gostei. ter abdicado de ir ao prêmio. E do porque- Vinícius Júnior também, você viu, né? Sim, Que ele chegou no Twitter e falou, se for necessário eu farei mais 10 vezes, né? Eles não vão exato. entender, né? que vai continuar sempre lutando aí contra a causa racial. Ele que já muitas vezes pegam no pé dele em jogos contra o Valência, principalmente, onde a torcida fazem gritos racistas, alguns gestos, ele para tudo que tá fazendo, vai denunciar, muitas vezes compra a briga. Tem toda uma questão da liga fazer as punições ou não, que demora bastante para acontecer. Teve um caso em específico, se eu não me engano, que teve alguém que foi preso, mas isso levou muito tempo. Foi, demorou processo bastante pra isso acontecer. pra acontecer. Eu acho que foi contra o próprio Valência, inclusive, Contra o próprio né? Valência. Geralmente é um jogo Real Madrid Valência onde acontece, geralmente já tem essa... Já vem, o clima já vem intencionado para essas coisas acontecerem. Mas o Real Madrid tinha algumas premiações, como o Mbappé, que ele foi o artilheiro da temporada ao lado de Harry Kane. Harry Kane, Isso ele alfinetou. que o jogador em dificuldade de ganhar títulos, né? Mas, Caramba, velho. Quem rapaz, gosta, não fique com raiva de Matheus, hein, gente? Não fique com raiva dele, não. Ele falou de Ancelotti, Ancelotti. o treinador do Carlo Real Madrid, foi o Ancelotti. melhor treinador da temporada que ganhou o prêmio. justo. E o próprio Real Madrid foi o melhor clube masculino. Então eles tinham esses 3 prêmios aí pra dar pros jogadores, mas por conta desse... O mais importante situação. foi um absurdo. E né? resolveram abraçar a Pra causa. mim, e pra falar, mim ó, foi um absurdo. E repercutiu Mas- muito na mídia, não foi? Isso, essa questão aí dele não ganhar. E de saberem antes que ele não De ia saberem, ganhar, por entendeu? isso não irem, né? Entendeu? Foi De saberem antes impactante que ele não isso. ia ganhar. E isso que pesa muito, porque se fosse algo que a gente sabe que é votado... porque pra mim, acho que deveria ter algum tipo de votação até dos jogadores ali, comissões dos times. Pode até ser que fosse diferente a decisão. Mas não dá pra garantir, né? O que seria caso tivesse uma democracia no prêmio. Essas premiações são bem complicadas, Bem né? complicadas. A France Football aí, né, com a premiação deles, né,
do prêmio da FIFA, né? É complicado, né? Teve essas últimas injustiças que aconteceram nas últimas premiações, muito criticadas, né? O Messi, né? Ter ganho a última premiação mesmo. Jogando na Liga dos Estados Unidos. Foi uma insanidade total aquilo ali, difícil, né? De entender. É complicado de dar credibilidade a esses prêmios quando você tem essas coisas acontecendo de forma recorrente, né? Porém, tem um The Best aí, que vai vir pra Justamente, próxima né? O premiação. E a gente espera que ele ganhe o The Best como a premiação. Isso vai gerar um pouco mais de credibilidade, eu acredito. Se esse The Best não tiver a maluquice que teve na última, né? Já menos pior, né? Pois é. E é isso, meu povo. Considerações finais e importantes, né? Porque é o final deste episódio de reabertura, mas é uma apresentação do que está por vir, porque o Jogo à Vera, nesse segundo trecho, nesse segundo semestre de 2024, vem aí com episódios muito bacanas, convidados vindo até aqui. A gente vai trazendo para vocês aí essa galera de fora para complementar a nossa participação aqui. Acompanhe nosso Instagram para não ficar por fora de nada. Vai ter chamadinha lá. No caso, né, a chamada vai acontecer antes de sair o episódio, né, com certeza, mas já é um aperitivo. Cara, e lembra vocês, por favor, para quem tá gostando, pam, se inscreve aí embaixo, deixa o like também, porque aumenta o engajamento da gente. Pode comentar qualquer coisa, comenta aí no seu Douglas é ruim, ó. Não, gente, pode comentar qualquer coisa pra engajar e fazer a gente crescer mais ainda, tá bom, gente? Não hesitem em compartilhar, Pode compartilhar com a maninha, com o avô, com o primo, com o papagaio, pra todo mundo. Pode mandar. Manda no grupo do WhatsApp. Pra geral ver. No grupo da igreja. A galera da igreja aí também chegando juntos aí no seu WhatsApp, já manda pra dar sorte. É isso, né? do compartilhamento. Exato. Criar aquela trend lá, né? Envia esse vídeo para seu terceiro arroba. Aí qual o vídeo é? Jogo à Vera. Exato. Aí aparece a cara de Douglas lá. Coisa linda, coisa maravilhosa. Né? Mas ficamos isso, por gente. aqui, meu povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Obrigado um beijo. Demais. Beijos, Prazerzão. abraços. Espero que seja mais um semestre de gravações muito legal e que vocês aproveitem aqui o nosso conteúdo. Tchau. Tchau, galera. Beijão. Joga a musiquinha. Pam, 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 pam.